Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito dos crimes contra a administração pública, especialmente com relação ao artigo 316 do Código Penal, que prevê dois crimes, um no caput e outro no seu parágrafo 1º. Lá no caput eu tenho um crime de concussão e em seguida eu tenho um crime de excesso de exação. Vamos trabalhá-los individualmente. O que seria a concussão prevista no caput do artigo 316? Vamos lá. Está escrito o seguinte: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma conduta do funcionário público que já está empossado ou ainda vai ser empossado, que utiliza a sua função, o temor do seu cargo, para fazer uma exigência de uma vantagem indevida. Então, eu tenho um crime funcional, um crime próprio com relação ao seu sujeito ativo, né, em que eu tenho a utilização do temor do cargo para o alcance de uma vantagem indevida. E aí a gente tem que chamar a atenção de algumas coisinhas. Repare que o crime de concussão, ele parece muito com o crime de extorsão. Mas qual é que é a diferença? Aqui eu tenho um funcionário público que utiliza o temor do seu cargo. É diferente do crime de extorsão, em que eu tenho a utilização da violência ou grave ameaça para o alcance dessa vantagem indevida. O segundo ponto que eu preciso chamar a atenção para vocês é com relação à vantagem. Aqui a vantagem tem que ser indevida. Se a vantagem for devida, se é utilizado o temor do cargo para alcance de uma vantagem devida, eu posso ter excesso de exação, eu posso ter exercício arbitrário das próprias razões, mas eu não posso ter concussão, ok? Com relação aos elementos desse tipo penal do artigo 316, a gente verifica que existe uma divergência doutrinária e a doutrina tende a entender que se trata de um crime de dolo, né, um crime doloso que exige um elemento subjetivo especial, que é essa vantagem indevida. E, portanto, ele seria caracterizado como um crime formal que se consuma com a mera exigência, independentemente do alcance dessa vontade. E o que seria, então, o excesso de exação que o legislador previu no mesmo artigo do crime de concussão, só que nos seus parágrafos 1º e 2º? Olha o que está escrito no parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio de terceiro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena de 2 a 12 anos. O que é o crime de excesso de exação? É a exigência de um tributo devido, mas de forma indevida, ou a exigência de um tributo indevido. Quando eu tenho o crime de excesso de exação, eu posso ter duas situações. Um tributo que é ok, que é devido, mas está sendo cobrado de forma indevida, cobrado de forma vexatória. Então, eu posso ter um exemplo aqui de colocar o nome dos devedores no Jornal Nacional, ou então de colocar um carro de cobrança no meio da cidade. Então, o meio é indevido, é um meio vexatório, ou então eu posso ter a situação de uma cobrança de um tributo que é indevido e de forma dolosa, obviamente. E nesse caso, eu teria o crime de excesso de exação. Portanto, o autor do crime de excesso de exação, que é chamado de exator, é um funcionário público. Se trata de um crime funcional, né? É o funcionário público que está empregando o meio gravoso, é o funcionário público que, sabendo ser indevido, está cobrando um tributo para a vítima. Com relação a esse objeto material, notem, né, que o tipo penal do artigo 316, né, no parágrafo 1º e 2º, fala tributo ou contribuição social.
né, de certa forma inadequada essa utilização, porque quando eu estou me referindo a tributo, eu estou abrangendo inclusive a contribuição social. Então bastava falar tributo, porque tributo abrange tanto o imposto quanto a contribuição social. Então tem uma redundância aí no parágrafo primeiro que a gente verifica. E o que é que a gente precisa ter em mente? Que vai ter uma distinção de pena. Tem uma forma qualificada no parágrafo 2º, que é quando o funcionário público recebe indevidamente o tributo e, ao invés de repassar para os cofres públicos, ele fica com dinheiro em proveito próprio ou alheio. Então, na situação em que, além de ser empregado, né, o meio vexatório, além de cobrar de forma indevida o tributo, o funcionário público se apropria, né, para si ou para terceiro, daquele valor recebido indevidamente, ele tem aqui uma qualificadora do crime de excesso de exação.